Agora, na Rádio Voz Amiga, Entrevista do Dia. Informação com credibilidade, imparcialidade e responsabilidade. Você encontra aqui. Aqui, a informação é levada a sério. Rádio Voz Amiga, a voz que conecta você. Olha, muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga, você que está ligadinho aqui na nossa programação, ligado aqui na Rádio Voz Amiga, nesta tarde de entrevista aqui para você, hein? Você que está nos ouvindo aqui na capital, você que nos ouve também no interior, você de outros estados e também em outros países conectado aqui na nossa programação, você também, lembrando que nós somos um portal de notícias, a Rádio Voz Amiga, e um portal de notícias, e você que logo mais vai estar acompanhando pelo nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Eu estou aqui com a pré-candidata a deputada federal, Ariane Tavares, que vamos estar batendo um papo, vamos estar conversando nesta tarde com você. Ela vai estar se apresentando primeiramente e vai estar batendo um papo conosco aqui. Vamos estar passando os microfones aqui da Rádio Voz Amiga para ela, está dando boa tarde para você, dando um boa tarde, né? Não sei que horário que se você está ouvindo ao vivo pela rádio, um boa tarde para você, meu amigo, um boa tarde para você, minha amiga, e se você estiver em outros horários aí, você estiver acompanhando logo mais depois pelo YouTube, em outros horários também, obrigado pela audiência e divulgue também o nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Boa tarde, pré-candidata, tudo bem? Boa tarde, João, boa tarde a todos os ouvintes, né, e aqueles que irão acompanhar. Hoje estamos em uma tarde, mas independente do horário, espero que eu possa aqui contribuir um pouquinho para a vida de cada um de vocês. Bom, eu sou a Ariane Tavares, eu sou advogada e eu estou aceitando essa grande missão que é estar neste momento como pré-candidata a deputada federal pelo estado de Mato Grosso do Sul. Certo, então vamos começar o nosso bate-papo, Ariane. A senhora, como disse nos bastidores, a senhora é advogada, né? Fala um pouquinho sobre a trajetória política da senhora, a vida da senhora um pouquinho, para os nossos amigos, as pessoas conhecerem um pouco sobre a senhora. Maravilha, João, olha só. Hoje eu sou advogada, né? Mas eu tenho uma trajetória de vida de onde eu venho, de bairros bem simples aqui dentro de Campo Grande, e através do estudo, das oportunidades que eu busquei, hoje eu advogo nas áreas, principalmente na parte empresarial, mas também já advoguei tanto na parte civil, criminal, família. Isso são matérias assim que eu tenho muita familiaridade e eu gosto muito de atuar também. Mas eu realmente me encontrei atuando também com matérias voltadas ao segmento público. Por exemplo, durante a minha jornada como advogada, o meu contato foi muito direto junto a associações de bairros, clubes de mães, onde eu tive a oportunidade de ajudá-las a regulamentar para que elas pudessem oferecer esses serviços para a comunidade. Isso é muito importante hoje. Instituições, né, da sociedade civil, enfim, organizações que prestam serviço hoje comunitário e elas precisam de um apoio de um jurídico para que elas possam realizar e continuar as demandas. Até porque eu, Ariane, falo que a minha faculdade só foi possível porque antes dela eu tive a oportunidade de exercer atividade como cabeleireira. E essa formação me veio através de um projeto social. E que eu tenho muito orgulho de dizer que durante mais de 15 anos da minha vida,
eu estive atuando nesse segmento que eu acredito que contribuiu muito para minha sensibilidade, comunicação, porque quando você fala sobre atender pessoas, né, que é a atividade hoje na área profissional, enfim, da área da beleza, e você levar ali, ter a oportunidade de ter esse contato com essas pessoas, para mim foi muito gratificante, eu aprendi muito dentro desse processo, sabe, João? É a primeira vez que a senhora está se candidatando? A senhora já se candidatou outras vezes também? João, só para contextualizar um pouquinho da minha história, certo? Eu estou envolvida nas questões sociais já faz mais de 20 anos, mas eu nunca tinha tido, até então, a pretensão de ser candidata a nenhum cargo eletivo. Quando foi em 2020, eu recebi o convite para estar como candidata, né, a vereadora. Mas antes disso, eu tenho uma trajetória na parte política que é sempre assessorando, eu sempre acreditei muito, né, na política, assessorando de forma indireta. Eu não tenho cargo público, não ocupo esse cargo público, mas eu entendo a importância dos cargos públicos hoje para as pessoas, né, a sociedade civil em geral. E quando eu estive num determinado momento ocupando o cargo da secretária estadual do Solidariedade. Então, eu exercia uma atividade ali que era entender o que as pessoas, as mulheres precisavam para que elas pudessem ocupar espaços de decisão. Então, eu fui, durante presidente, né, estadual do Solidariedade Mulher, e lá eu tive a oportunidade de entender a importância da participação da mulher também nesses espaços de decisão, né? Esse foi o primeiro contato que eu tive, e lá eu recebi a primeira proposta, que foi participar do processo de candidatura como vereadora, no cargo de vereadora. Isso na legislatura passada? Isso, 2024, exato. Então, esse ano, como pré-candidata a deputada federal, então é a segunda vez que a senhora se coloca como uma possível candidata, né? Porque ainda nós estamos, não foi feita como que se diz? As convenções. As convenções não foram feitas ainda, então ou foi feito, já está escolhido? Ainda não, né? O meu partido é o MDB. Ele vai realizar a convenção dele no dia 1º de agosto. Dia 1º de agosto. Isso. Lá que, de fato, né, os pré-candidatos Mas serão... mesmo se tivesse sido feita, pela legislação eleitoral, tem que ser chamado de pré-candidato ainda, até, eu acho que oficializa em agosto, né? Parece que se oficializa como candidato mesmo, né? Funciona assim. Quando você passa pela convenção, pelo processo de formalização da candidatura, dentro do período eleitoral que compete fazer isso, né? Aí você pode já ser colocado como candidato, porque você já foi aprovado o seu nome em convenção. Não tem que aguardar? Não, você tem que aguardar até a convenção do seu partido. Ocorreu a convenção, sua candidatura ela foi de fato aprovada em convenção, aí sim você passa a ser candidato. Até porque as convenções elas acontecem dentro de um determinado período, né, do processo eleitoral, que é o que está acontecendo agora. E agora, por que a senhora teve essa... Foi um pedido aí dos amigos, da população, familiares, para a senhora se colocar como a pré-candidata a deputada federal? Na primeira vez em que eu saí, eu recebia muitas solicitações. As pessoas falam assim, nossa, você tem perfil de candidata, eu acredito que você pode contribuir dentro do processo seletivo. Poxa, você poderia se colocar à disposição. Até que um dia eu recebi o convite diretamente do, até então, ex-governador André Putinelli, que me fez o convite para ser candidata naquela oportunidade como candidata a vereadora, certo? Nesta oportunidade, eu digo para você com muita sinceridade, num primeiro momento, eu resisti porque eu sei a dificuldade que é você fazer uma campanha, João. É muito difícil, né?
Ainda mais o cenário que a gente vive hoje, que é um cenário onde as pessoas estão muito desacreditadas da política. No entanto, eu acredito ainda que existem pessoas que podem sim contribuir dentro de espaços de decisão e podem sim contribuir na vida da população. Ah, mas quem chega lá, enfim, tem uma série de fala, né? Mas cada um, ele vai trazer como verdade aquilo que faz parte da realidade de vida deles. E eu hoje acredito muito que ainda existe esperança para os processos eleitorais que virão, desde que também a população ela tome um posicionamento de tomar, ser um pouco mais criterioso nos processos de escolha, né? Infelizmente, as pessoas acabam não sendo. E quais as principais propostas que a senhora está trazendo nesse pleito de pré-candidata? Olha, falando um pouquinho da minha jornada também, para eu poder contextualizar uma proposta ou propostas que vão ser apresentadas no decorrer da minha campanha. Dentro do MDB existe um núcleo, né, que é muito apoiado inclusive pela própria Fundação Ulisses Guimarães, que é uma fundação que está atrelado ao partido, e existe um núcleo que é o núcleo de inclusão. Ali eu tive a oportunidade nos últimos 2 anos de entender muito mais profundamente quais são as necessidades hoje de pessoas com deficiência, por exemplo. E uma das questões que precisam ser muito pontuadas é justamente hoje o espectro autista, que são mães atípicas, pessoas que precisam de fato de uma assistência que infelizmente o poder público ainda não tem oferecido. Por exemplo, para um diagnóstico, a gente sabe que o diagnóstico que está atrelado a espectro autista, por exemplo, ele exige uma equipe multidisciplinar para conseguir laudar essa pessoa, né? Não é só um único profissional da área da saúde, e sim vários profissionais. E, lamentavelmente, hoje, tanto o poder público estadual quanto o municipal tem deixado a desejar com relação a essa equipe. Não tem ofertado. Esse é um ponto. Então, vamos entender qual é a dificuldade e tentar verificar o que a legislação federal ela pode ofertar para os estados e municípios, enfim, embora a gente saiba que cada um tem suas competências, mas o que ela pode ofertar, né, para poder auxiliar dentro desse processo de imposição ou de cobrança com relação aos poderes competentes. Então, hoje, uma pauta é muito forte relacionada a isso. A gente também tem pautas que eu, como advogada, sei a dificuldade que nós temos enfrentado com relação à proteção das mulheres. Muito embora nós tenhamos hoje leis que têm oferecido para as pessoas uma assistência, e principalmente para as mulheres que têm protegido, mas a gente sabe também que existe uma fragilidade muito grande ainda acontecendo e que nós precisamos nos atentar. E uma questão também muito importante, João, que eu defendo muito, é a representatividade feminina, não só de mulher em si, mas mulheres que tenham interesse, que tenham condições, que tenham competência de ocupar espaços hoje de decisão que não precisem ser resguardadas ou monitoradas, vamos dizer assim, né, por uma figura masculina, que hoje o nosso cenário, por exemplo, o poder executivo municipal, a gente sabe que nós temos uma figura que representa, né, a mulher, mas infelizmente a gestão, de fato, existe aí um conhecimento que ela não é exercida de fato por ela. Então, assim, a gente sabe, uma grande importância também é relacionada à proteção da criança. Hoje, eu sou mãe, né, de uma criança de 9 anos de idade, João, e eu sei a dificuldade que muitas mães enfrentam justamente na questão da proteção da infância dessas crianças. A gente sabe que existem muitas ferramentas que foram ofertadas para que a gente possa utilizar de uma maneira positiva na vida de todos, mas infelizmente a criança ela vem sendo desprotegida, inclusive em meios de comunicação como a internet, redes sociais,
e também a segurança dela no dia a dia. Dentro das escolas, a gente está vendo um índice muito alto de crianças que sofrem violência, né? E tanto violência física quanto violência psicológica, isso a gente precisa proteger, porque o tratamento e o cuidado começa na base. Não adianta depois a gente vir, né, tentar punir, por exemplo, com ampliar o número de prisão e tudo mais, sendo que a gente não cuidou na primeira infância, né? É isso mesmo, meu amigo, é isso mesmo, minha amiga. Nós estamos aqui na Rádio Voz Amiga. Você que está pelo YouTube também, não esqueça de se inscrever em nosso canal. Se inscreva, ative o sininho, comente, compartilhe. Deixe um comentário aí, que é muito importante para nós também. Estou batendo papo, conversando aqui com a pré-candidata a deputada federal aqui por Mato Grosso do Sul, Ariane Tavares. Nós estamos... Eu tinha uma pergunta aqui, mas eu não ia fazer essa pergunta porque ela falou nessa pergunta anterior que eu fiz a ela já especificou essa pergunta que eu ia fazer. Mas eu vou fazer novamente essa pergunta porque ela falou dessa pergunta aqui, mas ela falou em meio de várias perguntas. Então eu vou fazer sozinha essa pergunta. Um projeto específico, a senhora falou em proteção das mulheres nessa pergunta anterior, mas eu vou fazer essa pergunta sozinho para ficar mais claro para o nosso ouvinte. Como a senhora é mulher, advogada, tudo, a senhora tem um projeto específico aí, caso a senhora seja eleita agora como pré-candidata, a senhora for aprovada pela convenção e for colocada como candidata a deputada federal, foi eleita, a senhora tem um projeto específico aí para as mulheres? Eu acredito que o projeto que nós precisamos amadurecer, ele está direcionado ao endurecimento, né, das penas relacionadas a crimes sexuais, por exemplo, que a gente sabe que, infelizmente, tem havido ainda muita discussão sobre isso, né? E eu acredito que recursos federais, eles podem, por exemplo, ampliar atendimento psicológico a vítimas de algum tipo de violência, principalmente atrelado à questão sexual. A gente precisa também fortalecer o empreendedorismo, né? O empreendedorismo é muito importante quando a gente traz o empoderamento das mulheres, né? Então, fortalecer a questão do empreendedorismo para as mulheres, atendimento itinerante hoje dentro dos bairros, onde a gente consiga entender melhor qual que é a situação. A gente também precisa que mulheres, mães atípicas, por exemplo, também recebam uma assistência diferenciada, porque a gente sabe que hoje a dificuldade é muito grande com relação a recursos, a mãe ir trabalhar, então, enfim, as mulheres, elas ainda precisam, sim, de um cuidado para que elas consigam ocupar hoje o espaço de decisões. Você está ligadinho. Tem que ligar o microfone para falar, né? Você está ligadinho aqui na Rádio Voz Amiga, pelo site, pelo aplicativo, pelo portal do Radiosnet. E você também que está acompanhando pelo nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Estou conversando com a pré-candidata a deputada federal aqui por Mato Grosso do Sul, Ariane Tavares. Ela está falando sobre as suas propostas, projetos aí, como pré-candidata a deputada federal. A senhora também, em off, falou para mim sobre alguns projetos que a senhora tem na área empresarial, né, pré-candidata? Fala aí para os nossos amigos. Não, eu ia focar esse daqui aqui em Campo Grande, né, que a gente está com uma dificuldade, questão dos micros empreendedores, pessoal do comércio, do centro, mas como a senhora da área federal e também é deputado, não compete muito isso a senhora. Mas assim, a senhora pode fazer esse contexto aqui por Campo Grande, também para o Mato Grosso do Sul no total. A senhora tem um projeto na área de empreendedorismo, a área de empregos, a área do comércio também. Existem duas questões que nós precisamos olhar muito quando a gente fala sobre o empreendedorismo ou os empresários, né? A gente sabe que existe hoje uma grande burocracia para que os pequenos e médios empresários consigam, por exemplo,
financiar ou custear, né, as demandas que estão atreladas à sua atividade profissional. Então, a burocracia ou desburocratização desses processos seria muito importante através de uma lei federal, onde nós pudéssemos trazer, viabilizar e facilitar esse processo, né? Linhas de crédito hoje também direcionado para pequenos e médios empreendedores, assim como também, principalmente, para as pessoas num contexto geral e também para as mulheres, né? A gente tem ali linhas de créditos específicas que podem ser direcionados de acordo com a atividade que essa mulher ela está buscando empreender, né? E, enfim, as pessoas num contexto geral. Incentivos também, a gente precisa ter incentivos para quem contrata, por exemplo, jovens no primeiro emprego. Precisa haver um incentivo maior para que esses jovens saiam de uma situação de desocupação para que passem para uma situação onde eles possam estar sendo assistidos através de uma atividade profissional, aprender essa atividade profissional, e isso traz para toda a família muito mais tranquilidade, né? Então, quanto à questão do empreendedorismo, né? A gente precisa entender que o maior programa social ainda continua sendo o emprego, a oportunidade para que as pessoas se ocupem e tenham a renda delas de forma digna, né? E para isso a gente precisa incentivar, sim, o empreendedor. Olha, eu conversei aqui com a pré-candidata a deputada federal aqui por Mato Grosso do Sul, ainda é um bate-papo, e nós com certeza vamos estar chamando ela quando for oficializada a candidatura dela como nas convenções, né? Quando ela for oficializada, caso ela queira voltar, ela vai ter essa oportunidade de estar retornando aqui na Rádio Voz Amiga para estar falando com você, meu amigo, para estar falando com você, minha amiga, não só aqui da capital, mas nós temos muitos ouvintes também no interior, Jardim Tereza, Nioaque, Cidrolândia, todo o MS também. Eu deixo os microfones à disposição da senhora, algo mais que nós não passamos aqui. A senhora falou sobre alguns projetos que a senhora tem, falou também alguns projetos na área de proteção das mulheres aí, mas eu deixo os microfones à disposição da senhora. Algo mais que a senhora queira estar passando para os nossos ouvintes está à disposição da senhora. João, para encerrar, eu acredito que existem duas pautas que eu não poderia deixar de mencionar, que é uma necessidade da população. Hoje a gente sabe que a saúde pública ela tem deixado muito a desejar, né? E eu acredito que o gestor público ele também precisa do apoio dos recursos federais para que possa, por exemplo, diminuir as filas, né, de exames. A gente sabe que, infelizmente, as pessoas hoje elas não têm morrido por falta de um médico. A grande maioria tem morrido esperando um simples exame. Então, quando a gente fala sobre recursos federais sendo direcionados principalmente para exames de alta complexidade, de algumas especialidades específicas, a gente aumentar, por exemplo, solicitar, enfim, através de emendas ou através de legislações específicas, que seja melhor aproveitado a telemedicina. Hoje a gente sabe também da importância da tecnologia para a gente viabilizar os atendimentos. Então a gente precisa muito. E para que as coisas comecem a acontecer de uma maneira mais esclarecida, a gente também precisa incentivar através de leis federais que a transparência do dinheiro público ela seja muito mais real e muito mais próxima à população. Então, a gente precisa sim que os portais eles sejam mais transparentes, que sejam mais simples, que seja disponibilizado as emendas, para onde que elas são direcionadas, qual que é realmente o efeito que isso tem atingido a população num contexto geral. Então, a gente precisa sim de gestores e a gente precisa do apoio de representantes públicos, legislativos na bancada federal que atendam e sejam um suporte para as gestões hoje estaduais dentro de cada
e que possam também estar assessorando posteriormente as gestões municipais. Então, eu acredito que o papel do deputado federal, ele é muito importante quando ele entende quais são as necessidades do Estado para que o Estado consiga também atender às necessidades dos municípios. Então, eu estou, assim, muito empenhada em estudar e me aprofundar ainda mais como advogada que sou, mas para que a gente possa dentro de um processo eleitoral, né, construir possibilidades reais para as pessoas. Eu quero agradecer a senhora pré-candidata, doutora, a advogada Arielle Tavares. Tavares, tá certo? Ariane Tavares. Ariane Tavares. Arielle, minha irmã. Eu tenho uma irmã chamada Arielle. Então, ficou em casa. Ficou. Ariane Tavares, por estar vindo aqui na Rádio Voz Amiga, falar com os nossos ouvintes. E eu deixo à disposição também os microfones, caso a senhora queira deixar as redes sociais, contato, alguma coisa aí, fica à disposição. Maravilha, João. Eu quero agradecer você, ao seu público, as pessoas que, de alguma maneira, estão tendo acesso a essa entrevista. A gente sabe que estamos num processo de construção, né, de um Estado muito mais, que ele sirva muito mais às pessoas, e é justamente esse o grande propósito de vida que eu tenho. Então, eu sou a doutora DRA. Ariane Tavares, com 2 S no final. Você pode me seguir no Instagram para que a gente possa, enfim, caminhar juntos, né? E você está perto dessa jornada, que eu acredito que vai ser uma jornada incrível, mas com certeza com o apoio das pessoas, elas nos ajudando até com ideias. Isso daí vai ser construído de uma maneira muito mais participativa. Tá bom? Muito obrigada a todos. E lá também tem o meu WhatsApp direto, quem tiver interesse para poder falar, né? Através de um linkzinho na bio, você também tem acesso para conversar diretamente comigo. Tá bom? Um grande abraço, obrigada a todos, obrigada, João, e até a próxima. Olha, eu agradeço pré-candidata Ariane Tavares, que veio aqui na Rádio Voz Amiga, e lembrando você que está nos ouvindo pela rádio, daqui a pouco já vai estar disponível ali no nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Se você chegar lá e ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, comente, compartilhe, deixa qualquer comentário lá, o comentário, você que vai ser com certeza muitos seguidores aí da pré-candidata vai estar chegando lá também. Você que é seguidor da pré-candidata, deixa um comentário lá, deixa comentário que é muito importante, é relevante para o crescimento do nosso canal. Agradeço a todos, agradeço a pré-candidata. Algo mais a senhora queira acrescentar? Fica à vontade. Só te agradecer mesmo, João. Obrigada pelo espaço, para que a gente tenha uma oportunidade de estar, né, colocando à disposição o nosso nome, a nossa fala. E eu espero ter uma outra oportunidade, sim, já colocada, né, como candidata oficialmente, para que a gente possa ter mais um pouquinho essa troca, essa conversa, que eu acredito que é isso que vai fazer com que as mudanças que a população tanto quer aconteça, né? A gente se dispor a ouvir os candidatos, de fato, né? E é isso. Com certeza. Eu quero agradecer a todos, agradeço a pré-candidata, Rádio Voz Amiga, levando informação com imparcialidade para você, meu amigo, para você, minha amiga. Rádio Voz Amiga, a voz que conecta você.